Alô você, telespectador da TV Mar, canal 525, estamos começando mais um TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, nesta próxima hora vou trazer as principais notícias aqui no comando do programa para também movimentar o departamento de jornalismo com os assuntos que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas, e por lá você acompanha toda a programação da sua TV Mar Canal 525, emissora da organização Arnon de Melo, tá certo? As nossas redes sociais disponíveis para a sua interação com a produção do programa, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, e no YouTube você também tem acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar coloca à sua inteira disposição. São 20 anos de serviços prestados que a TV Mar Canal 525 coloca para os telespectadores, para os alagoanos, dentro de uma maneira ética, uma maneira justa e com muito compromisso, com muita pegada e situações históricas para você alagoano, para você maceioense, para você brasileiro também que nos acompanha pela internet em qualquer ponto do planeta, tá certo? Lembrando que esta edição do programa TV Mar News é um oferecimento de Apvida, uma das mais importantes operadoras do país, né? Credibilidade, compromisso, confiança, tradição, tudo isso envolve o trabalho que o Apvida e seus profissionais reunidos proporciona para você e para sua família. 40 anos de serviços prestados na área de saúde, 20 anos na área odontológica, mais de 4 milhões de clientes em todo o território nacional. É a forma de medicina inteligente, aquela que cabe no seu bolso. Então não esqueça, hein? Pensou numa operadora que oferte todos esses serviços, você já sabe, Apvida, saúde para valer. Quero começar o programa de hoje, já temos Gazeta Digital aí, pessoal? Vamos colocar então já na tela aqui, né? Collor defende distribuição de cestas básicas para quem tem fome e critica a ação de Cunha na Justiça. Em entrevista à Nova Brasil FM, ontem o senador Collor, candidato ao governo de Alagoas, demonstrou indignação com o candidato Rodrigo Cunha, que tenta impedir na Justiça que o Estado distribua às famílias que vivem em extrema pobreza no Estado cestas básicas do programa, o Pacto contra a Fome. Collor afirmou que nenhuma divergência política o faria tomar tal atitude. Ele condenou o posicionamento do adversário, ressaltando que a atitude de Cunha é própria de pessoas que pensam em si mesmas, sem se preocupar com o sofrimento do próximo. O programa estadual distribui por mês 110 mil cestas básicas a famílias carentes aqui em Alagoas. Alagoas tem a quinta maior taxa de desemprego entre deficientes. Essa é uma das manchetes também aqui da Gazeta, que traz ainda, nesta sequência, traz ainda mais informações. Vamos descendo aqui rapidinho. Vamos descendo aqui. Primavera em Alagoas terá temperaturas elevadas em tempo seco. Familiares de presos denunciam casos de tortura no sistema prisional de Alagoas. Média móvel por Covid-19 está zerada há 20 dias em Alagoas. Maceió é uma das 6 capitais em nível epidêmico do CIRAG. MPF cobra medidas para a proteção do Complexo Lagunar e outros assuntos você acompanha na Gazeta Digital. 88 anos de tradição, de credibilidade, de muito compromisso com você. Vamos trazer Fernando Palmeira agora direto das ruas da capital alagoana. Fernando, ao lado do Chico, tem acompanhado inclusive muita movimentação aqui em Maceió. E uma das principais notícias nesta quinta-feira é exatamente neste dia 22 de setembro, que é considerado o Dia Mundial Sem Carro. E como forma de conscientização sobre o uso excessivo de automóveis nas vias, a Prefeitura também tem lançado, através da SMTT, uma campanha ofertando transporte gratuito para os maceioenses. É isso mesmo, Fernando? Um grande abraço para você. Bom dia, um abraço para você, Videlã, para toda a galera que nos assiste, a você que nos visita, a toda a nossa equipe, um abraço. Pois é, nessa manhã de sol, hoje o dia amanheceu parcialmente nublado, mas agora o Astro Rei volta a brilhar e volta a nos aquecer em Maceió, nesta manhã do dia 22 de setembro de 2022, quando estamos comemorando o Dia Mundial Sem Carro. É aquela ideia de se conscientizar para a melhor utilização do transporte coletivo urbano em todas as capitais do mundo e particularmente aqui em Maceió. Mas, ironia do destino, deveria se dizer Dia Mundial sem ônibus ou com carro, porque o que mais passa por aqui é carro de passeio, são carros pequenos e, infelizmente, o número de transporte coletivo de ônibus para a comunidade fica visivelmente reduzido. Mesmo assim,
uma programação especial está sendo colocada e a gente tem a obrigação de divulgar, difundir essa ideia de conscientização para a melhor utilização do que temos em transporte coletivo urbano aqui em nossa capital. E uma programação especial está sendo colocada à disposição da comunidade. A Prefeitura Municipal de Maceió, com a SMTT, dando gratuidade nessa quinta-feira, 22 de setembro, no Dia Mundial Sem Carro. Embora o transporte público de Maceió ainda se ressente de uma grande melhoria, quando deveríamos ter mais concorrência de outras empresas, e a conscientização está aí para que todos deixem, no caso, os carros em casa, o que é, infelizmente, impossível, porque a carência de transporte coletivo ainda é uma realidade em nossa capital. E a SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, fez uma programação toda especial para os usuários de Maceió, com alternativas de mobilidade para se locomover. O cidadão vai ter gratuidade, mas é preciso estar aportando o cartão Vamos, instituído pela municipalidade através da SMTT na modalidade aí cidadão. Também a programação educativa nessa conscientização. Temos hoje, a partir das 9 horas, um passeio pela cidade, um passeio de ônibus com os alunos da Escola Monteiro Lobato. E ainda um seminário com o tema Transporte Público aliado com a solução para os carros, para evitarmos o excesso de carros circulando em nossa capital e nas capitais pelo mundo afora. Mas, diferentemente de outros países, Estados Unidos, Europa principalmente, para quem conhece sabe muito bem, da facilidade de se ter o transporte coletivo de melhor qualidade. E são os VLTs, aqueles bondes modernos, que convivem, inclusive, com o trânsito das pessoas, com o tráfego de veículos e o número reduzido de carros pequenos e carros particulares, quando se oferece de forma da melhor possível o sistema de transporte coletivo. O que um dia a gente, em cima dessa conscientização, haja também conscientização do gestor público de melhorar consideravelmente o sistema de transporte coletivo em nossa capital. Pois é, conscientizar, educar e prover o melhor transporte coletivo para a nossa comunidade. Com as imagens do Chico Nogueira, nesse Dia Mundial Sem Carro, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arton de Melo, canal 525 NET. Claro, 20 anos em defesa da melhor qualidade do transporte coletivo em nossa capital. Videlan, a gente segue com você no TV Mar News. Valeu, Fernando. Um abraço para você, tá certo? Ao lado do Chico Nogueira, nós vamos tentar trazer o Fernando novamente ainda na programação para poder, com novidades, trazer mais notícias para você aqui na programação da sua TV Mar, no programa TV Mar News. Mas mais importante o que o Fernando colocou, né? O Dia Mundial Sem Carro traz uma ideia de conscientização muito boa em preservação também ao meio ambiente. Naturalmente, o número de carros em Maceió, nos últimos dias, tem ficado um caos. Vários pontos de interdição na capital alagoana. Isso tem provocado também uma série de congestionamentos em vários pontos da capital alagoana. Então, você que está saindo de casa agora, por que não deixar seu carro? Já que o transporte hoje é gratuito, não é? Você pega o transporte coletivo hoje sem pagar absolutamente nada. Então, por que não fazer isso? Não é? Ou por que não pegar uma bicicleta? Aquela bicicleta que muitas vezes está lá enferrujada, não é? Venha caminhando também para trabalhar, evite exatamente essa questão da poluição e, naturalmente, facilite as questões de mobilidade. Particularmente, quando eu andava com bicicleta, quando tinha minha bicicleta, eu gostava muito da sensação de liberdade. Uma sensação de liberdade. Você vai para onde quer, entra onde quer, para onde quer também. Tem todos esses aspectos que com carro você não consegue. E transporte também acaba sendo essencial para a mobilidade urbana, mas, naturalmente, quando nós falamos de transporte de maneira gratuita para a população maceiense, estamos também lembrando não só das questões de preservação ao meio ambiente, mas também da economia, não é? Será uma ótima oportunidade também de muitos trabalhadores aqui em Maceió hoje, pelo menos economizar o dinheiro de ida e de volta no transporte público. Hoje é quinta-feira e, como você já sabe,
Hoje é quinta-feira e, como você já sabe, dia do quadro Momento Seguro com Djaildo Almeida. E nós vamos agora, nesse momento, chamar uma matéria muito importante também que trata as questões relacionadas a planos de saúde. Todos nós sabemos que planos de saúde nada mais é do que um seguro também para você e para a sua família. Então, Fernando Palmeira chega na nossa programação mais uma vez para trazer mais detalhes. Saúde é um tema recorrente, constante. Quando não é a saúde pública, é também questões da saúde privada. E vez por outra, nós estamos noticiando, comentando e ouvindo também lamúrias e comentários a respeito de plano de saúde. E nós estamos aqui ao lado de um especialista, o advogado Juliano Passos, que é especialista e vem nos mostrar a importância dos contratos de plano de saúde e naquilo que pertine às cláusulas de remissão desses contratos. O que é que representa principalmente as mudanças atuais? Bom dia, Fernando. Bom dia quem nos assiste. Veja só, essa é uma cláusula que muitas vezes pouco conhecida pelos beneficiários, Fernando, que diz respeito ao seguinte: é uma proteção, vamos chamar assim, é um tipo de seguro que protege os dependentes do titular do plano em caso de falecimento. Essa cláusula, resumidamente, consiste no sentido de que, quando o titular do plano venha a falecer, os dependentes têm o direito de gozar desse benefício por um tempo determinado e ficar dentro desse período sem o pagamento das mensalidades mensalmente, como era feito anteriormente. Então, isso é um benefício que é contratado. Agora, é importante que a gente ressalte aqui que isso não consta em todo o contrato. Geralmente, nós encontramos essa cláusula num contrato familiar, num contrato coletivo, por adesão ou até empresarial, mas mesmo assim não em todos. Então, por isso a importância do beneficiário sempre ter consigo uma cópia do seu contrato para se verificar o que é que está ali posto e verificar se ele tem ou não esse tipo de benefício. A cláusula de remissão é sempre apontada um período e após esse período de remissão, que é a suspensão do pagamento aí das prestações ou das mensalidades, quais as consequências disso? Olha só, essas são as contendas que nós temos em torno desse problema, né, desse assunto. O que acontece muitas vezes, infelizmente, ainda hoje, por parte das operadoras, Fernando, é no sentido de que, ultrapassado esse período de remissão, a operadora muitas vezes, de forma abrupta, cancela o plano daqueles beneficiários e informa que, caso eles desejem permanecer, eles terão que contratar uma nova apólice, ou seja, um novo plano. E isso é entendido como abusivo. Tá? O Poder Judiciário vem se debruçando aí em inúmeras demandas tratando sobre esse tipo de assunto e vem declarando aí a abusividade desse tipo de prática. É direito do beneficiário simplesmente comunicar à respectiva operadora que deseja permanecer no plano. Logicamente, ele passará novamente a assumir o ônus de adimplir com essas prestações mensais. Somente isso, mas não cabe à operadora unilateralmente cancelar esse plano. No caso dos direitos dos idosos, eu vou incluir até crianças também seguradas. Há alguma prerrogativa que os beneficie? Olha, especificamente eu diria não só em relação aos idosos, né, que naturalmente são vulneráveis por si só, bem como aqueles beneficiários que estão ali no curso, sendo acometidos por alguma patologia grave e estão em tratamento. Então essas pessoas elas são resguardadas, tuteladas de forma mais cuidadosa pelo Poder Judiciário especialmente. Então eu posso citar aqui um caso de uma senhorinha, mais de 70 anos de idade, que o seu cônjuge tinha falecido e a operadora simplesmente por conta disso passou-se o período de remissão. A operadora disse que ela não tinha mais possibilidade de permanecer no plano porque o vínculo era do seu companheiro e não dela. Então aquele vínculo já não existia mais. De fato existe norma que prevê essa questão do vínculo, mas o que o Poder Judiciário vem entendendo na prática e nos casos concretos é que o apego somente a esse tipo de respaldo não é suficiente para se cancelar, especialmente um plano de um idoso, que tanto necessita nessa fase da vida de assistência de saúde. Então, neste caso concreto, por exemplo, desse julgado, que chegou até o STJ, se entendeu que ela deveria permanecer no plano até quando vida tiver. Então, ou seja, mesmo sem ter a legitimidade do ponto de vista do vínculo, o Poder Judiciário determinou a permanência desta senhora no plano de saúde. Vamos falar de ônus, valores que podem oscilar na renovação automática, cobranças de taxas, como é que fica essa questão financeira aí? Olha, ótimo, isso é importante para a gente explicar aqui para quem nos assiste que ele passou, vamos supor, 2 anos sem o pagamento daquela mensalidade por conta da cláusula de remissão. Naturalmente, se ele estivesse pagando normalmente, esse plano seria reajustado e atualizado o seu valor ano a ano.
Quando ele informa a operadora que pretende permanecer no plano e vai retomar o pagamento das mensalidades, naturalmente essas mensalidades serão atualizadas para aquela data atual. Então isso é normal, não há nenhuma ilegalidade acontecer isso. Agora, se o beneficiário ao se deparar com um novo valor, ele achar que existe a incidência ali de alguma abusividade, eu diria aqui que é importante ele de repente contactar a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agência ela atende os consumidores de todo o país, dirimindo alguma dúvida, abrindo uma reclamação e perguntando, naquele caso concreto, se existe de repente alguma abusividade. A própria agência, Fernando, entra em contato com a respectiva operadora, pedindo informações sobre aquele caso concreto. Se vislumbrar alguma abusividade, alguma ilegalidade por parte da operadora, a própria agência já poderá impor alguma sanção. Se não houver, ela também irá dirimir essa dúvida do consumidor, prestar os esclarecimentos e ele terá todo aquele contexto esclarecido e dirimido. Sobre a suspensão ou a rescisão unilateral de contratos, quais as obrigações ou quais as consequências disso? Olha só, é importante ressaltar que nós temos, em relação à questão da cláusula de remissão, até súmula vinculante por parte da ANS desde 2010. Nós estamos aqui no ano de 2022 e, infelizmente, ainda nos dias atuais, existe esse tipo de procedimento por parte de algumas operadoras de cancelar unilateralmente. Isso é vedado. A súmula, especificamente, ela trata da questão do plano familiar. Mas no Poder Judiciário, a Justiça vem entendendo que, por analogia, isso também se aplicaria aos planos coletivos por adesão e empresariais. Então, ou seja, não cabe essa rescisão unilateral. Caso assim deseje, os dependentes poderão sim permanecer naquele plano. E vale destacar, por exemplo, aqui, um exemplo bem prático, quando o empregado, sem justa causa, é desligado, por exemplo, de uma empresa, o próprio empregado pode permanecer, por exemplo, por até 2 anos naquele plano de saúde, nas mesmas condições, só que ele passa a arcar com a respectiva mensalidade. A mesma coisa acontece nesse caso. O titular se foi e os dependentes podem permanecer pelo mesmo período. Então, ou seja, isso não pode acontecer em hipótese alguma, essa rescisão unilateral. No caso, haja a desconsideração da remissão, ou mesmo término da remissão, o contrato automaticamente se extingue? Não. O contrato não se extingue automaticamente. O que se extingue automaticamente é o período de remissão, né? Então a operadora tem o dever de repente, consultar, conversar com aqueles beneficiários e verificar se eles desejam permanecer no plano, nas mesmas condições anteriores, tá? Então isso é uma escolha do consumidor. E a operadora, mais uma vez ressaltando, ela não pode unilateralmente simplesmente cancelar e querer migrar de forma forçosa esses dependentes para um novo plano. Isso aí não pode acontecer, é direito deles permanecer. Doutor Juliano Pessoa, fica à vontade para acrescentar mais qualquer outra imprescindível orientação. Tão importante essa conversa para dar àqueles que realmente dependem do seu plano de saúde essas informações vitais. Olha só, acho que é importante esclarecer aqui, Fernando, principalmente é que as pessoas busquem ajuda. São muitas regras, muitas normas, muitos detalhes e muitas vezes o consumidor sozinho ele não consegue compreender toda essa normativa. Então é importante que, em caso de dúvida, ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, procurando ajuda. Ele entre em contato com a própria Agência Nacional, como nós falamos, que também é possível dirimir alguma dúvida lá, ou abrir uma reclamação em face da operadora. Enfim, ele busque ajuda, porque sozinho, de fato, às vezes é mais complexo dele manejar aquela decisão e a operadora tem todo o aparato jurídico, inclusive, por trás dela. Então essa é a dica que eu deixo aqui. Busque ajuda caso aconteça alguma situação no caso concreto. Falando de saúde, como todos nós sabemos, é imprescindível a tranquilidade da saúde, principalmente de pessoas idosas, por exemplo, gestantes, enfim, para todos que não querem ter, não confiam no acesso ao serviço de saúde pública. Tem lá os precalços, tem tudo isso que foi analisado aqui, mas é importante que você se informe para continuar tendo todos os benefícios com segurança jurídica do seu plano de saúde. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Armando Melo, canal 525, NET. Claro, 20 anos em defesa da sua segurança da saúde. Muito bem, Fernando Palmeira. Importante, né? A participação do Juliano trazendo sempre dicas aqui também no programa. E quando se fala dessas questões de planos de saúde, todos nós precisamos estar atentos, né? Porque tem mudanças também sendo discutidas, debatidas, decisões através do governo federal que tem hoje provocado uma mudança de comportamento para quem é conveniado. Então, naturalmente, nós da TV Mar vamos continuar aqui acompanhando os fatos e trazendo mais informações. Como nós já anunciávamos aqui neste primeiro bloco, hoje é quinta-feira. E você já sabe que quinta-feira é dia do quadro Momento Seguro. No próximo bloco, nós vamos trazer Djaildo Almeida, que tem como tema, no quadro Momento Seguro, quais são
a lista, né? Você vai conhecer também, assim como eu, a lista dos seguros da moda, né? Que seguros são esses? Ele vai explicar daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já.